aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no canal. É isso aí. Não se esqueçam de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com seus amigos. Isso. Hoje, vamos explorar um tema que está no coração da história. O que realmente define um documento como histórico. Boa. A gente costuma pensar que é só a idade, né? É, a gente pensa, né? Tipo, quanto mais antigo, mais histórico. Mas será que é só isso mesmo? Ótima pergunta. Essa ideia de que a idade é o único fator já nos leva para um caminho super interessante. Verdade. Imagina só. De um lado, temos uma tabuinha cuneiforme de 3.000 anos atrás, documentando transações de cevada na antiga Mesopotâmia. Nossa. Do outro, um recibo de supermercado aqui do século XXI. Meio moderno. Qual deles seria considerado um documento histórico? Interessante. A tabuinha cuneiforme, com certeza, parece ter mais cara de documento histórico, né? Parece, né? Mas você estava dizendo que o recibo do supermercado também pode ser. Exatamente. E é aí que a gente começa a entender a complexidade da história. Ambos podem ser considerados documentos históricos, mas tudo depende do olhar do historiador, das perguntas que ele está buscando responder. Interessante. Se a pesquisa for sobre hábitos de consumo no século XXI, aquele recibo do supermercado que a gente acha tão banal, se torna uma fonte riquíssima. Verdade. Já a tabuinha cuneiforme seria fundamental para um historiador que investiga a economia da antiga Mesopotâmia, né? Nossa, faz todo sentido. É como se o valor histórico de um objeto dependesse da lente que a gente usa para analisá-lo, né? Perfeito. E essa lente, muitas vezes, é moldada pelo presente. A gente enxerga o passado com os olhos do nosso tempo, com as nossas preocupações, com os nossos valores. E como isso impacta a nossa compreensão da história? Tem algum exemplo que ilustre essa ideia? Claro. Lembra daquele relevo assírio que a gente viu no material Penel de Assurbanipal? Sim. Para nós, hoje, ele é uma obra de arte, um registro da cultura assíria. Mas para os povos que conquistaram a cidade de Nínive, onde o Penel estava, ele representava o poder do rei assírio, uma ameaça a ser eliminada. Cara, Tanto que os olhos do reino Penel foram danificados. que loucura. O mesmo objeto, visto de formas completamente diferentes, em momentos históricos diferentes. Caramba, que exemplo incrível. E isso nos faz pensar. Será que a gente também está interpretando o passado com base nas nossas próprias experiências? Com certeza, é impossível se desvencilhar completamente do presente quando olhamos para o passado. Verdade. E por isso é tão importante buscar diferentes perspectivas, diferentes fontes, diferentes interpretações. Faz sentido. A gente continua essa conversa no próximo bloco do nosso mergulho, pessoal. Combinado. Não percam a parte 2. Isso aí! E já sabem, né? Se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem esse episódio com seus amigos. Valeu. E para ter acesso a essa diversidade de vozes, a gente precisa ir além dos livros didáticos, sabe? Buscar fontes alternativas. Sim. Tipo, sei lá, de arte. Cartas, fotografias, músicas, até objetos do cotidiano. Nossa, é verdade. Cada objeto, cada documento pode nos contar uma história, né? Com certeza. Imagine um arqueólogo encontrando um brinquedinho antigo. Sei lá, um carrinho. É tipo isso. Legal. Esse objeto pode revelar informações sobre a infância naquela época, sobre os costumes daquela sociedade, sobre as relações entre adultos e crianças. Incrível, né? Totalmente. É como se a gente estivesse juntando as peças de um quebra-cabeça, descobrindo novas camadas da história a cada objeto encontrado, a cada documento analisado. Exatamente. E esse trabalho de investigação histórica é fascinante. É como ser um detetive do passado, buscando pistas, decifrando enigmas, reconstruindo a história. E falando em reconstrução, a gente não pode esquecer da influência do presente nesse processo, né? A gente já conversou sobre como a nossa visão de mundo molda a forma como a gente interpreta o passado. Mas será que a história é só uma questão de opinião? Se cada um interpreta do seu jeito, como a gente chega a um conhecimento mais sólido, mais confiável? Ótima pergunta. E é aí que entra o papel fundamental do historiador, né? Ele não é um mero contador de histórias, sabe? Ele investiga, analisa fontes, cruza informações, busca evidências para construir uma narrativa que seja o mais próxima possível daquilo que realmente aconteceu. Mas e como ele lida com tantas perspectivas diferentes, com tantas versões de um mesmo evento? Aí está a arte da historiografia. Olha só. O historiador precisa ter um olhar crítico, questionador, buscando sempre diferentes pontos de vista, diferentes fontes de informação. Ele precisa comparar as versões, analisar o contexto, identificar possíveis vieses e, a partir daí, construir uma narrativa coerente e fundamentada.
É um trabalho que exige muita pesquisa, muita análise. Muita sensibilidade, né? Sem dúvida, e principalmente muita responsabilidade. Porque a história que a gente conhece, a história que a gente aprende, influencia a nossa visão de mundo, as nossas decisões, a forma como a gente se relaciona com o outro. Poxa, isso é muito importante. E me fez lembrar de um ponto que a gente abordou lá no início, o etnocentrismo. Você pode dar um exemplo concreto de como o etnocentrismo pode distorcer a nossa visão da história? Claro. Imagina um historiador europeu do século XIX estudando a cultura indígena no Brasil. Se ele olhar para os costumes indígenas a partir de uma perspectiva eurocêntrica, ele pode interpretar os rituais, as crenças, a organização social indígena como algo primitivo, selvagem, inferior. Nossa. E aí a gente perde a oportunidade de compreender a riqueza, a complexidade, a beleza da cultura indígena. Como se a gente estivesse colocando uma venda nos nossos olhos, né? Deixando de enxergar a diversidade, a pluralidade da experiência humana. Exatamente. Por isso é tão importante a gente se despir dos nossos preconceitos, das nossas ideias pré-concebidas, para poder se aproximar do outro, da sua história, da sua cultura, com respeito e empatia. E a gente precisa fazer isso não só ao estudar o passado, né, mas também no nosso dia a dia, ao lidar com pessoas de diferentes culturas, de diferentes origens, de diferentes crenças. Com certeza. A história nos ensina a ter um olhar mais amplo, mais crítico, mais humano sobre o mundo. Pessoal, essa conversa está me dando muitos insights. E para vocês? O que mais chamou a atenção de vocês até agora? Contem pra gente nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. A gente já volta para a última parte do nosso mergulho. E voltamos para a última parte do nosso mergulho profundo na história. A gente já discutiu tanta coisa interessante, né? Desde a ideia de que um simples recibo de supermercado pode ser um documento histórico, até a importância de combater o etnocentrismo para ter uma visão mais completa do passado. Pois é, né? E para finalizar essa conversa tão rica, eu queria voltar para um tema que a gente abordou rapidamente no início. A relação entre história e memória. Ah, sim. Lembra que você falou que a memória é fundamental para a história, mas também pode ser um terreno um tanto quanto complicado, né? Isso, exatamente, porque a memória, por mais importante que seja, é seletiva, subjetiva, mutável. Ela é influenciada pelas nossas emoções, pelas nossas experiências, pelos nossos interesses. E como essa subjetividade da memória impacta a construção da história? Imagina, por exemplo, duas pessoas que testemunharam o mesmo evento histórico. É bem provável que cada uma delas tenha lembranças diferentes, que enfatize certos aspectos, que se esqueça de outros detalhes. Aham, entendi. Ou seja, a gente pode ter várias versões, várias narrativas para um mesmo acontecimento histórico. Com certeza. E é aí que entra o papel fundamental do historiador. Analisar criticamente essas diferentes versões, buscando evidências, cruzando informações, contextualizando as memórias individuais e coletivas. Então, a história não é apenas uma coleção de fatos, mas sim um processo de investigação, de interpretação, de diálogo entre diferentes perspectivas. Exatamente. A história é um quebra-cabeça em constante construção, onde cada peça, cada memória, cada documento contribui para formar uma imagem mais completa e complexa do passado. E essa imagem nunca está totalmente pronta, né? Novas descobertas, novas pesquisas, novas tecnologias podem nos levar a reinterpretar o passado, a questionar as narrativas que antes considerávamos definitivas. É verdade. A história não é um conhecimento estático e imutável. Ela está em constante transformação, assim como a nossa própria compreensão do mundo. E para acompanhar essa transformação, para se aprofundar nesse universo fascinante da história, a gente precisa ter um olhar crítico, questionador, curioso, né? Com certeza. Buscar diferentes fontes de informação, confrontar diferentes pontos de vista, estar aberto ao novo, ao diferente. Afinal, a história nos ensina a ter uma visão mais ampla, mais humana, mais complexa do mundo. Isso aí. E para continuar aprendendo, para mergulhar em novos debates, para expandir seus horizontes, não deixem de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com seus amigos. A gente se encontra nos próximos mergulhos, explorando os mistérios e as maravilhas da história. Até a próxima!